El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de toda la nación. Buscan las naciones poder y majestad, procuran hacer las guerras promulgando libertad, y no es verdad. ¿Cómo pueden ofrecer algo que ellos no nos pueden dar? Nuestra guerra no es contra sangre, es contra el príncipe de la maldad. Hebreus 11, a partir do versículo 1, diz assim: fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Há outras traduções que também dizem que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Portanto, no meu próprio entendimento, fiz uma definição do que é a fé. Eu digo que a fé é a capacidade do homem que tem de materializar aquilo que ele pede e espera de Deus. Fé é a capacidade do ser humano de materializar aquilo que ele pede e espera de Deus. Amém? Portanto, Hebreus 11, 6 diz que sem a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que creem que Ele existe e é galardoador daqueles que os buscam. Portanto, Deus recompensa, Deus providencia todos aqueles que buscam a Deus. Portanto, sem esta crença, é impossível tu agradares a Deus, é impossível tu obteres algo de Deus. Amém? Portanto, há dois tipos de fé. Há dois tipos de fé. A fé humana e a fé que vem de Deus. A fé humana é aquela fé que nascemos quando saímos do ventre das nossas mães. Portanto, nós temos uma fé natural, que vem da natureza humana. Por exemplo, nós vimos no estudo bíblico, ainda essa semana, que o homem entra no avião e viaja de um país para o outro, contando que o avião não vai se despenhar, o avião vai levar ao destino. Ou que era o carro, ele entra no carro e ele confia que as rodas do carro vão transportar o carro até o destino. Ele não tem desconfiança que a roda irá saltar. Portanto, esse é só um exemplo da fé humana. Amém? E existe a fé que vem do Espírito Santo. A fé que nós adquirimos quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Somos batizados nas águas e automaticamente somos batizados pelo Espírito Santo, acreditando que o Espírito Santo entra em nós e começa a conduzir as nossas vidas. Portanto, há uma transformação deste ser humano. Ele antes era carnal, agora ele passa a ser um ser espiritual. Portanto, o homem natural pensa que é loucura aquilo que Deus diz sobre as leis naturais. Aquilo que ele vê o pregador a falar sobre Deus, para um homem que não tem Deus, é loucura. Andar na fé é ser louco. Portanto, não fica escandalizado se muitas pessoas pensarem que tu és louco. Portanto, a Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz
que as coisas para o homem deste mundo, as coisas de Deus, é loucura para as pessoas deste mundo. Portanto, o que nos impede a nossa fé? O que é um obstáculo na nossa fé? A ignorância é um obstáculo. Não conhecer as características de Deus. Não conhecer quem Deus é. A Bíblia nos mostra que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente significa que Ele tudo pode. Omnipresente significa que Ele está em todos os lugares. Omnisciente significa que Ele sabe tudo. Portanto, se entendermos isso em espírito e em verdade, nos dá uma grande vantagem de andar no meio das pessoas deste mundo. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Portanto, as pessoas desse mundo, para ela, as leis espirituais é loucura. Por quê? Porque o homem natural vive das coisas que ele vê e sente pelo corpo, pelos sentidos humanos. Portanto, nós sabemos que Deus é Espírito. Portanto, nós que somos nascidos de novo, nós que somos cristãos, nós compreendemos que Deus é Espírito. Então, para nós comunicarmos com Deus, nós temos que comunicar com Deus com o nosso espírito. Portanto, o que é o nosso espírito? Qual é o lado do nosso espírito? O nosso espírito é tudo aquilo de nós que nós não vimos. Portanto, nós não vimos os nossos pensamentos. Portanto, o nosso pensamento é produzido pelo nosso espírito. Amém? Nós não vimos os sonhos. Portanto, conforme nós temos um corpo físico, também temos um corpo espiritual. E temos neste corpo os sentidos espirituais. Nós, pela palavra de Deus, nós entendemos que a vida espiritual é muito mais real que a vida física, que este mundo físico. O homem foi criado primeiro espírito, depois ele foi soprado pelo corpo e ele entrou neste corpo e habita dentro desse corpo. Portanto, nós aprendemos as leis espirituais. Portanto, nós andamos pelaquilo que nós entendemos, pelaquilo que nós cremos. Nós caminhamos pela fé, no qual é loucura para as pessoas deste mundo. Portanto, é muito importante você não ser influenciado pelos conselhos de pessoas que não creem em Deus, de pessoas que não acreditam nas leis espirituais. Deus diz na sua palavra: buscai as coisas espirituais, porque as coisas deste mundo irão passar. Amém? Portanto, um cristão, um crente, deve deixar de ser materialista. Amém? Portanto, o que é que nos impede de andar na fé que Deus requer? Quais são os empecilhos? Quais são os obstáculos? Um dos obstáculos é a ignorância. Por exemplo, quando nós não éramos nascidos de novo, quando nós não líamos a Bíblia, nós éramos ignorantes. Eu, principalmente, eu também era ignorante. Eu não acreditava nem em Deus, nem em Satanás. E Satanás gosta muito do ser humano que não acredita que ele existe e que também não acredita que Deus existe. O que é que ele faz? Ele brinca contigo. Tu passas a ser um instrumento dele. Portanto, quando nós descobrimos
que existe Satanás, quando nós descobrimos que ele induz as pessoas ao erro, quando nós descobrimos que andar no pecado prejudica as nossas vidas, andar no pecado não somente prejudica as nossas vidas, mas pode prejudicar a vida de nossos filhos. Eles podem herdar as nossas maldições. Nós passamos a ter temor a Deus. Portanto, vamos ver outro obstáculo. Saber que tu és espírito, que tu não és o corpo. O corpo faz parte de ti, mas tu não és o corpo, tu és espírito. Portanto, para aquelas pessoas que gostam de ser muito atraídas pelo corpo humano, cuidado, você está sendo enganado. Ela pode não ser tão bonita assim como tu pensas. Ele pode não ser tão charmoso assim como tu pensas, como tu vês. Portanto, nós começamos a aprender a ser guiados pelo Espírito. O que é que o Espírito da pessoa nos diz? O caráter da pessoa reflete o Espírito dele. Portanto, Deus nos ensina a sermos guiados pelo caráter da pessoa, a escolhermos o caráter da pessoa e não a beleza dele física. Amém? Entende? Se Satanás aparecer na tua vida, achas que ele vai aparecer um homem feio? Vai aparecer uma mulher toda feia? Não, ele usa os bonitos para tirar do caminho de Deus. Se você é homem, ele vai usar uma mulher muito bonita, ele vai usar uma mulher daquela que tu gostas, do tipo que tu gostas. Ele vai trazer mesmo essa, para te tirar do caminho que Deus está a levar. Portanto, qual é o outro empecilho? Qual é o outro obstáculo na vida dos homens? Nós temos que saber que existem dois mundos. O mundo material, o mundo espiritual. E que existem dois reinos. Saber que Satanás é que governa este mundo. Não é Deus que governa ainda. É Satanás que governa este mundo. E Satanás tem os seus filhos. Assim diz a palavra de Deus. Lembra-se da parábola do trigo e do joio. Fala da semente de Deus e a semente de Satanás. Portanto, não te admires muito se existem pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não são honestas e são abastadas. O ser humano pensa que pessoas que têm muitos bens são prósperas, mas não é isso que Deus considera prosperidade. Deus considera uma pessoa próspera, uma pessoa, em primeiro lugar, que acredita em Deus, uma pessoa que anda no caminho correto, uma pessoa que anda no amor, na justiça, na santidade, principalmente. Portanto, essas pessoas têm o potencial de serem prósperas, porque somente Deus dá a prosperidade. Portanto, nós temos que compreender isso. Há muitas pessoas que têm muitos bens, há muitas pessoas que vivem em casas luxuosas, carros espetaculares, mas essas pessoas não são prósperas ao olho de Deus, ao entendimento de Deus. E Deus lhes dá esse entendimento. Eles não têm paz. Muitas dessas pessoas prósperas, a mulher lhe trai, o marido lhe trai, são desonestos, um contra o outro, ou um com o outro, estão sempre com medo de serem detidos, estão sempre com medo de morrer. Portanto, uma pessoa próspera não pode viver com medo de morrer, com medo de que vai ser detido. Enfim, uma pessoa próspera é aquele que Deus é o galardoador de tudo o que ele tem. Deus é o provedor. Deus é o que guia os seus passos. Deus é o que protege. Deus é que fala em seu lugar. Deus é que levanta quando ele cai. Deus é que lhe segura quando lhe empurram. Esta pessoa é próspera. Uma pessoa que quando tem necessidade, ele ora e Deus lhe provê as coisas que ele necessita. Que os filhos não passam fome, porque Deus é o provedor. Essa pessoa assim é próspera. Amém? Portanto,
como nasce a fé em Deus? Como nasce a fé em Deus? As pessoas que andam com Deus, é claro, como já disse, a fé nasce quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, somos batizados, não somente nas águas, mas também recebemos o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo começa a nos transformar. Portanto, a palavra de Deus diz que, em Efésios 2:8, que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é o dom de Deus. Portanto, a fé que vem de Deus não é uma virtude humana, mas sim de Deus. Amém? Portanto, o que devemos fazer para aumentar a nossa fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, os primeiros passos da fé é receber Jesus como Senhor e Salvador, ser batizado e depois meditar na sua palavra, ler a sua palavra, obter conhecimento e fortalecer o espírito na meditação. Portanto, a leitura nos dá conhecimento. Mas também não é só isso. O mais importante é, depois de tu conheces a palavra, é testar a palavra. Nós devemos testar a palavra. E como é que nós testamos a palavra de Deus? Tendo comunhão com Deus. Por exemplo, te está a faltar comida hoje. Você ora a Deus para te abastecer, para ser o teu provedor. E tu depois descobres que de repente alguém apareceu na tua casa com um saco de comida. Ou alguém telefonou para ti a te dizer que vai te dar, sei lá, dinheiro que tu não esperavas. Enfim, há muitas formas de Deus te suster. Portanto, temos que ter em conta que estamos a ter comida, mas antes de termos comida, nós oramos a Deus. Porque há muitos irmãos que depois de Deus responder a sua oração, ele ainda tem dúvida que veio de Deus. Portanto, meus irmãos, temos que ter certeza, temos que ter convicção de que se tu oraste e coisas aconteceram, não é coincidência. Por exemplo, estão a te atacar na rua, um ataque físico, querem te bater. Você ora a Deus e Deus te defende. Às vezes Deus pode te dar força física para te defender. Às vezes Deus pode trazer alguém que te vai proteger, que te vai defender do ataque dessas pessoas que querem te atacar. Há muita forma, mas quando o problema desaparece, tens que ter certeza que aquilo veio de Deus. Eu tenho muitos exemplos, eu tenho muitos, infinitos na minha vida. Eu fui uma pessoa que logo comecei a conhecer a Deus. Eu conheci a Deus porque eu tinha problemas. Eu tinha problemas graves, espirituais. Eu estava a atravessar momentos difíceis da minha vida. Eu tinha tido um ataque no qual perdi a memória. Eu esquecia-me de tudo. E tudo acontecia mal na minha vida. E Deus me apareceu. Eu disse a Deus, se você é real, Deus, se você existe, Senhor, liberta-me deste ataque, Senhor, desta calamidade em que me encontro. E Deus manifestou na minha vida. E Deus me libertou. Houve uma vez, na minha casa, eu já tinha sido novo convertido, eu já era novo convertido. Portanto, aprendi que Deus ressuscita. E, de repente, a minha mãe, que era enferma, caiu. Antes de cair, ela começou a gritar que estava se sentindo mal e caiu. E já não havia vida. Nós fomos para lá, era um sábado.
e no qual, às vezes, sábado, íamos, muitos de nós, na casa da minha mãe, passar o sábado, o dia. E estavam a gritar, os meus irmãos a gritar, a chorar. Tentamos animar a minha mãe, ver se tinha vida. Não tinha vida. E todos a gritar, a chorar. Eu disse, não, Deus diz, se você crê, é possível Ele te dar uma nova vida. É possível você ressuscitar. Aqueles que creem, ressuscitam. E eu peguei na Bíblia. Eu comecei a dizer aos meus irmãos, não, é possível. Deus diz que é crer. Não. Porque já tínhamos tido aí uns 10 minutos a lutar. Mas eu tenho uma característica. Eu sempre fui resiliente. Eu sempre insisto nas coisas de Deus. Eu insisto. E eu insisti. Comecei a orar. Trouxe a Bíblia, pus ao lado dela. Comecei a orar. Comecei a dar os primeiros socorros. Tá vendo? Vimos a pulsação. Já não tinha pulsação. Vimos o batimento do coração. Não tinha batimento do coração. Dei, como é que se diz? Ar, oxigênio, boca a boca. Epa, aquilo parecia que era um saco roto. E depois de orar mais, porque eu orei umas 3 vezes, fui, Deus, tu disseste, Deus, tu dizes na tua palavra, está aqui. E comecei a recitar o versículo. Fui de novo, dei, ambiei o coração. Notei que o dedo do pé da minha mãe começou a mexer. E ela levantou e começou a falar somente em inglês. Portanto, esse é um dos exemplos de fé. Fé é a substância das coisas que se esperam. A prova das coisas que não se vê. Portanto, fé é que garante aquilo que nós pedimos a Deus. É a fé. É não desistir. É acreditar que Deus é verdadeiro e eficaz. A sua palavra é verdadeira. Que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Que a sua palavra não volta para trás vazia, mas sim cumpre com o propósito do qual Ele enviou para o ser humano. Ele enviou a sua palavra, não enviou para os cabritos, Ele não enviou para os animais irracionais. Ele enviou para o ser humano. Ele enviou para aqueles que são a semente de Adão e Eva. Portanto, todos aqueles que se tornaram filhos de Deus, todos aqueles que são discípulos de Jesus, nós acreditamos na sua palavra. Amém? Portanto, digamos assim, a fé é algo que tem que ser acompanhada sempre com obras. Amém? A fé sem obras, a palavra de Deus diz que é fé morta. Portanto, eu dizia, a fé sem obras é fé morta. Vamos ver aí, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Diz assim, a fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, se alguém de vós lhe disser, ide em paz e aquietá-los, e fartá-los, e lhe não deres as suas coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Amém? Portanto, muitos cristãos têm pelo hábito de pensar que a oração dele vai lhe dar tudo. E os do mundo fazem pouco. A nós, cristãos, ora, pede o teu Deus. Não se deve somente orar. Deve-se orar e agir. Você pede a Deus que este ano queres ter um carro, queres comprar um carro. Você tem que começar a juntar dinheiro. Você tem que começar a fazer poupanças. Você tem que deixar de comer certas coisas. Você tem que deixar de comprar certas coisas que não são
necessárias, que não são de primeira necessidade. Deus te ajuda a fazer a poupança. Você faz um plano de como alcançar isso e apresenta a Deus. Deus lhe vai ajudar a alcançar os teus planos. Portanto, ter fé é acreditar que Deus vai te dar a inteligência de tu fazeres um plano, que esse plano é realista. Amém? Portanto, em tudo que nós fizermos, nós temos que ter fé, ter Deus. Orar não é só quando nós acordamos. Orar não é só quando nós vamos dormir. Não, orar em todo o tempo que tu te recordares de Deus, tu oras, tu pedes, das graças a Deus pelo ar que estás a respirar. Tu dás graças a Deus por estás no teu carro ou tu estás no autocarro. Dás graças a Deus porque não está a faltar comida. Tu dás graças a Deus porque teus filhos estão bem. Tu podes orar não somente com a voz audível, mas podes orar no teu coração. Usa o pensamento. Pensamento é a parte do teu espírito que vai entrar em comunicação com Deus. Portanto, pergunta a Deus as tuas inquietações. Pergunta a Deus as coisas que tu não sabes. Conversa com Deus. Notas que quando fizeres uma pergunta a Deus, há sempre um pensamento que é de resposta. Às vezes é voz. Comigo é muito raro ouvir voz. Eu tenho sempre resposta que é pensamento. Eu sei que é o Espírito Santo. Porque é um pensamento diferente. Então, nós devemos pedir conselho a Deus. Você não pode querer começar um negócio e não pede conselho a Deus. Você não pode querer um negócio e não leva os teus planos de negócio a Deus. É falta de sabedoria. Você não pode querer te casar, arranjar uma namorada que vai ser tua noiva e não procurar Deus. Deus diz que nós só vimos o corpo, mas Deus vê o coração. Amém? Portanto, nós devemos sempre ter 24 horas Deus no nosso coração. Até dormirmos, temos que ter Deus. Lembra-se, depois de nós orarmos constantemente, até nós a dormir, o nosso espírito continua sempre a orar. Como é que tu sabes que o teu espírito está a orar? Nunca notaste o teu espírito a orar em línguas? Que sabes que não está saindo da tua boca. Está saindo dentro de ti a oração. Nunca notaste tu a chorar quando estão a fazer mal, quando estão a te caluniar? Às vezes a calúnia é tanta perseguição, que eu já senti o meu espírito a chorar. Não era eu senti o meu espírito a soluçar. A alma também soluça. A alma também reage. Portanto, é a parte não carnal, mas a parte espiritual que reage. Nunca tiveste sonho que veja o teu espírito a orar? Nunca tiveste sonho que veja o teu espírito a lutar contra Satanás ou os demônios, espíritos malignos? Eu já vi. E me lembro de uma vez que tinha demônios que pareciam zumbis, que andavam assim, parecem robôs, e eles estavam a me cercar. E eu disse, eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descanso. E eles caíram. Prá! Quando eu acordei, eu disse, então essa palavra tem poder. Porque o meu espírito estava a orar. O meu espírito ficou desperto de tanto meditar na palavra de Deus, de tanto comer a palavra. Ele fica ativo, ele fica forte. Portanto, quando tu vês os demônios a te seguirem, a te dar uma corrida, você a fugir, nós já sabemos que estás fraco no espírito. Tens que fortalecer-te, tens que gastar tempo a orar, para teres fé. Fé é ouvir a palavra de Deus, ouvir testemunhos, ouvir vídeos de testemunho de outras pessoas. Hoje em dia é muito fácil se fortalecer do espírito, é muito fácil crescer do espírito, porque há muito material na internet, em vídeos, há canais
que fala da palavra de Deus e há pregadores muito bons. Amém? Nós temos décadas e décadas de compilação de vídeos. Temos a pregação dos melhores pregadores que existiram desde os anos 50 e mais para lá. Nós podemos ir buscar hoje em dia. É claro que hoje em dia também existe muita palavra que não é adequada. Existe muita falsa profecia, por exemplo. Existem muitas falsas doutrinas. A pessoa tem que ter cautela. Mas, de uma forma geral, há muito bom material. Há muitos ministérios bons que estão a fazer bom trabalho e que está na internet. Portanto, vocês podem crescer aprendendo com pastores, com pregadores, com outros homens de Deus. Por exemplo, conforme eu estou a fazer, eu estou a ensinar aquilo que eu aprendi na luta. Não houve só vitórias, também apanhei muita porrada. Eu já fui amarrado e paralisado várias vezes. Já me tiraram a memória. Já me deram com paus. E não eram ataques físicos, eram ataques espirituais. Eu não via a pessoa que estava a me bater. Portanto, eu já andei no deserto. Eu sei o que estou a falar. Uma coisa é te falarem de Deus. Outra coisa é ler na Bíblia sobre Deus. A outra é ter comunhão com Deus, ter experiência de Deus. É testar a palavra de Deus. Você como crente, você tem que testar a palavra de Deus. Deus diz que ressuscita. Tenta, se alguém morrer na tua casa, se alguém morrer no teu bairro, tenta ainda ir lá orar. Se alguém estiver doente, tenta ir lá no hospital orar. Eu já fiz isso tudo. Eu já através da oração, curei várias pessoas. Aliás, no Covid, houve mais de 6 pessoas que nós tiramos do coma. Eu tenho pessoas que me telefonam, não só da República Dominicana, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Angola, porque eu vivo na Inglaterra. Apesar que estou aqui agora em Angola, né? Mas de muitas partes do mundo. Por quê? Porque eu tenho fé que a palavra de Deus é verdadeira e eficaz. Eu testei, eu provei, eu tenho comunhão com Deus. Deus me ensinou a sua palavra. Você sabe que quando você aprende diretamente de Deus, há doutrinas que te ensinam na igreja, e são igrejas verdadeiras, que não são corretas. É andando com Deus que tu entendes, que tu compreendes a correta doutrina. Vamos dar mais um exemplo para aumentar a vossa fé. Vamos falar do rei David. O rei David era um homem, era um jovem naquela altura, que ele confiava em Deus. E houve um filisteu que estava a desafiar o povo de Deus. O filisteu, o Golias, era um homem muito grande, era considerado gigante. Ele devia ter mais de 2 metros, devia ter aí uns 3 metros quase. E era grande. David era um jovem, muito jovem, de 17 anos, era adolescente. E que esse Golias estava a ameaçar o reino de Deus, estava a ameaçar a tribo de Judá. E ninguém tinha coragem de se levantar. Só que David já tinha experiência de andar com Deus. Ele cuidava de ovelhas. Ele cuidava de animais. E tinha animais ferozes que se levantavam para ir tirar as ovelhas dele. E ele lutava contra aqueles animais. Ele disse que já tinha derrotado um leão e um urso. Claro que já tinha derrotado mais animais. Mas pronto, a Bíblia diz do leão e do urso. Sabe que o urso é muito forte, o leão idem. E ele disse ao rei Saul, não te preocupes. Porque o rei Saul estava a dizer, cuidado, você é miúdo. Não, rei Saul, eu já degolei um leão, já degolei um urso, na minha experiência com Deus. Deus me ouve, Deus está comigo. Esse Golias, eu vou lhe bater conforme bati o leão, porque o meu Deus me entregou. Se o meu Deus é que vai entregar esse filisteu circunciso, eu vou derrotar. E o David derrotou. David tinha muita fé em Deus. Ele tinha uma experiência.
É bom ler, é bom meditar, é bom conhecer, mas é muito melhor ter uma experiência com Deus. É muito melhor testar se Deus é verdadeiro e eficaz. Se a palavra dela é eficaz, se ele é mesmo aquilo que ele fala, eu te garanto, esse Deus que nós louvamos, esse Deus que nós adoramos, é bom que você adore em espírito e em verdade. É bom que você tenha crença, você crê que Deus é omnipotente, é omnipresente, está em todo sítio. Ele vê tudo que tu fazes. É omnisciente, ele sabe tudo. Vai buscar sabedoria, vai buscar conhecimento em Deus. Anda com ele, faz perguntas, viaja com ele, brinca com Deus. Deus é bom. Deus é melhor que nossos pais humanos. Deus é compreensível. Sempre que você cair, nós todos caímos, meu irmão. Nós todos erramos, nós todos pecamos. Mas há aqueles que pecam e vivem no pecado e aqueles que pecam e se arrependem e não vivem em pecado. Certo? Eu fiz uma decisão de não querer mais viver no pecado. Porque o pecado tira a fé. O pecado apaga aquilo que Deus te ensinou. Você vê muitos homens de Deus que já abandonaram Deus, que antes te ensinaram a palavra, agora eles duvidam com a palavra de Deus. Por quê? Porque o inimigo lhes tirou a fé que eles tinham por causa do pecado. Meus irmãos, se você cometeu pecado, se arrepende, pede perdão a Deus, que Deus é misericordioso. Deus perdoa todos aqueles que se arrependem em espírito e em verdade. Não faz mais, meus irmãos. Tem temor a Deus. O temor a Deus ajuda a andar limpo, ajuda a andar nos bons caminhos e evitar os maus caminhos. E é esse temor que também a Deus que nos aumenta a fé, que faz nós termos uma boa comunhão com Deus. Portanto, meus irmãos, espero que essa palavra os tenha ajudado e que vocês vão meditar, vão refletir nessa palavra que vocês ouviram hoje. Amém? El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Buscan las naciones poder y majestad, procuran hacer las guerras promulgando libertad, y no es verdad. ¿Cómo pueden ofrecer algo que ellos no nos pueden dar? Nuestra guerra no es contra sangre, es contra el príncipe de la maldad. Grande es Jehová entre todas las naciones, grande, poderoso, tú eres el rey. Gran